Iniciando oficialmente o episódio número 94, aliás, o episódio número 24 do nosso Raio-X da Questão Challenge, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira às 21 horas e 5 minutos, que é o desafio de analisar e resolver para revisar, aprofundar 2.997 questões. Se você eventualmente não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, deixa lá o seu like, acione o sininho e compartilhe aí essas aulas com os amigos e inimigos concorrentes. Muito bem, lá vamos nós. Agora a gente já inicia a aula de hoje com a questão 95. O enunciado da 195 diz assim, olha: conforme dispõe a Lei 8666/93, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, responsável por instituir normas para licitações e contratos da administração pública, a alienação caracteriza-se como toda... Então, ele quer o conceito de alienação. Na Lei 8666/93, lá no artigo 6º, tem as definições, os conceitos dos principais institutos do direito administrativo em matéria de licitação. Os principais institutos conceituais da licitação e dos contratos. Na nova lei também vai ter um dispositivo assim. Então vamos lá. Lembrando que a Lei 8666 ainda vai continuar sendo aplicada, ainda pode continuar sendo aplicada nos próximos 2 anos a partir da vigência da nova lei. Então você vai precisar estudar. Então, no caso da 8666, dessa questão, nós estamos falando do artigo 6º da Lei 8666/93. É um artigo sempre que você precisa fazer uma leitura volta e meia. Muito bom. A letra A diz assim: alienação caracteriza-se como construção, reforma, fabricação, recuperação, ampliação, realização por execução direta ou indireta? Não, isso aqui que ele está falando seria obra. O que ele definiu na letra A é obra, então está errado. Letra B. Aquisição remunerada de bens para funcionamento de uma só vez ou parceladamente. Aqui não, aqui nós estamos falando de compras. Vejam que alienação é se desfazer de um bem público, é vender, doar, trocar. Então a letra B está errada também. A letra C ele diz que a alienação caracteriza-se como garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Não, aqui seria o quê? A garantia. A garantia da licitação ou da contratação. Então não tem a ver com alienação. A letra D diz: a alienação caracteriza-se como a transferência de domínio de bens a terceiros. Está perfeito. Então, a alienação é transferir o domínio, transferir a propriedade de um bem público, pode ser bem móvel ou imóvel, a um terceiro, ou a um outro ente público, ou a um particular. Beleza. E aí vale a pena você dar uma olhada também no artigo 17 da Lei 8666/93. E a letra E, ele diz que a alienação caracteriza-se como toda obtenção de determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto. Não, aqui seria o quê? Serviço. Conceito de contratação de serviço. Portanto, questão 195 é uma questão conceitual. E lembrando que os conceitos relativos a licitações e contratos, no caso da 8666, está lá no artigo 6º. Quando for publicada aí a nova lei, a gente vai ter lá o artigo correspondente. Muito bem. Então, questão 195, letra B, não há dúvida em relação a isso. Questão 196, o enunciado diz o seguinte. Os atos administrativos possuem atributos típicos inexistentes nos atos de direito privado. Lembrando que atributos, eu vou até colocar aqui, eu quero que você anote aí também. Atributos dos atos é o mesmo que falar de prerrogativas. Prerrogativas que a administração tem ao praticar atos em relação a particulares. Inexistentes no direito privado, claro, com efeito, são atributos dos atos administrativos as opções abaixo, exceto
Lembrando que os atributos é aquele famoso pai e t. Estão lembrados? É o tal do pai e t. É a presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade a imperatividade, a exigibilidade, a tipicidade. Tranquilo em relação a isso. Então, ele quer que você marque a opção que não sejam os atributos. Presunção de legitimidade está ok. Imperatividade está ok. Exigibilidade está ok. E executoriedade está ok. Essa tal da amabilidade, que história é essa que ele inventou aí? Isso não é atributo. Facílima essa questão. Essa questão nos permite deixar bem claro que os atributos não são apenas esses três. Por quê? Porque a própria questão colocou como uma das opções corretas, né, porque ele quer a errada, a exigibilidade. Então, fique atento a esse detalhe. Questão 196, gabarito, letra C, não há dúvida em relação a isso. Eu volto a te lembrar o seguinte: quando você começa a fazer uma revisão intensa com base em questões, claramente, de forma muito nítida, você vai perceber que algo em torno de 30% a 40% das questões de qualquer concurso, qualquer prova, são fáceis, algo em torno de 30% a 40% são medianas e uns 20% até 20% são questões de nível mais difícil. O seu foco principal é não errar nenhuma fácil e nenhuma mediana. E, na medida do possível, acertar algumas difíceis. Tenha convicção, o que vai te deixar fora da nota de corte não é errar todas as difíceis, é errar umas ou algumas fáceis e medianas. Então, esse tem que ser o seu foco. Bacana. Claro que a gente sabe que o ideal é gabaritar tudo, sim, mas a gente tem que ter aquela atuação segura, aquela prioridade. A prioridade é não errar nenhuma fácil, nenhuma mediana, para assim garantir a nota de corte. Isso não só para o direito administrativo, mas para a lógica que você vai utilizar nas outras disciplinas do seu concurso. Prosseguindo, questão 197, está aí. Questão 197, o enunciado diz: a noção de ato administrativo surgiu para individualizar uma espécie de ato do executivo marcado por caracteres contrapostos aos atos privados e aos atos do legislativo e do judiciário. Indique as palavras correspondentes com as afirmativas do texto. Só toma cuidado para o enunciado dessa questão não te induzir a um equívoco. Qual é? Predominantemente, o poder entre os três, legislativo, executivo e judiciário, o poder entre os três, que principalmente tem a função de administrar os interesses coletivos e, portanto, pratica um tsunami de atos administrativos, é o poder executivo. Você nunca pode se esquecer que o poder legislativo e o poder judiciário, internamente, ao desempenhar a função atípica dele, poder legislativo ou judiciário, de administrar, de se auto-administrar, eles também produzem atos administrativos. Mas feita essa observação, ele quer que você identifique as palavras correspondentes com as afirmativas do texto. Beleza. A letra A, ele diz o seguinte, olha: administração federal, lei e sentença. Olha, a noção de ato administrativo surgiu para individualizar uma espécie de ato administrativo. Então, ele diz: esse ato administrativo tem a ver com a administração pública? Sim. O executivo tem a ver com a chamada administração pública, a gestão pública dos interesses coletivos. O legislativo tem a ver com a edição de leis.
E o judiciário tem a ver com proferir as sentenças. Então, seria a letra B. A letra A está errada porque não seria só administração federal. Tem administração federal, estadual, distrital e municipal. A letra C fala administração pública está ok, ato normativo não, aqui é lei, porque ato normativo é o gênero que inclui também os atos administrativos normativos, resoluções, portarias, decretos, e a sentença aqui está correta, então o erro é aqui. A letra D, a administração estadual, o executivo não é apenas a administração estadual, inclui a federal, a municipal e a distrital também. A lei e a sentença está ok, o erro está aqui. E a letra E, a administração pública, licenciatura ele inventou, não tem nada a ver. E a sentença está ok. Questão um pouco diferente, mas ele quer que você conecte expressões que tenham algum sentido com executivo, legislativo e judiciário. Executivo corresponde à chamada administração pública, que pode ser estadual, federal, municipal. A lei está conectada ao legislativo e as sentenças conectadas ao poder judiciário. Muito bem, prosseguindo, questão 198. 198, o enunciado diz: os atributos do ato administrativo não devem ser confundidos com os seus elementos. Atributos é o pai e T. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, exigibilidade e tipicidade. Esses são os atributos. E isso não se confunde com os elementos ou requisitos de validade do ato, que é a competência ou sujeito competente, a finalidade, a forma, o motivo, o objeto. Então, ele diz: escolha a opção correta no tocante aos elementos. Então, sujeito é um elemento? Sim, sujeito ou competência do ato. Forma também, objeto também, finalidade e motivo. Está aqui o gabarito. Agora, predicados não é questão de língua portuguesa, aí forma, objetivo, finalidade e motivo, está ok. Aí diz sujeito, está ok, forma, subjetivo? Não, objeto, não tem nada a ver isso aqui. Sujeito, está ok, reforma? Não é forma, inventou aqui. Sujeito, forma, objeto, finalidade, situação. Não é situação, é motivo. Isso é um tipo de questão padrão vestibular do UniCeub. Estou falando isso não como crítica, porque eu prestei o vestibular, sei como é. Tinha lá um enunciado dizia assim: o gato subiu no telhado e bebeu leite. Aí ele dizia assim: marque abaixo a opção que condiz com o texto do enunciado. Aí ele diz: o gato bebeu cachaça, pinga, leite, mel, azeite. Era assim, essas eram as questões difíceis. Beleza. 199. Questão 199. Questão 99 diz: o enunciado, a criação de autarquias, fundações, sociedade de economia mista ou empresas públicas é. Isso aí é o quê? É objeto da normatização do direito constitucional? Não. A criação delas não é feita pelo próprio texto ou direito constitucional. Há uma previsão de constitucional de como criá-las, o que é necessário para. Então, o direito constitucional define como, ou seja, o que é necessário para criá-las. Aí nós estamos falando do artigo 37, inciso 19 da CF. Agora, a criação, o próprio artigo 37, inciso 19, diz o seguinte: ou elas são criadas por lei específica ou são autorizadas por lei específica. Então, letra A está fora. Letra B, elas são objeto de normatização pela lei pública federal. Não só pela lei pública federal, porque autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, são federais quando criadas ou autorizadas por lei federal. Mas se for estadual, municipal, distrital, serão leis ou estaduais, ou distritais, ou municipais. Então, letra B está errada. Letra C diz: criação delas é objeto de normatização do Código de Posturas. Não, não é Código de Postura, é uma lei específica
E qual é a interpretação que os doutrinadores, e isso vale para a sua prova, faz dessa expressão lei específica, ou para autorizar ou criar? Lei específica entende a doutrina majoritária e a jurisprudência. A lei que vai criar a autarquia, ou a fundação, ou empresa por sociedade, ela só pode tratar deste tema. Ela não pode, por exemplo, tratar o Estatuto do Desarmamento, a política de armamentos e crimes no Brasil, e abrir lá um capítulo para criar uma autarquia federal reguladora do comércio e armas no Brasil. Não poderia fazer isso, porque aí a lei não seria específica. Então, letra C está errada. E letra D, objeto de normatização do direito administrativo. Sim. As leis que vão ou criar ou autorizar a criação das entidades da administração direta são leis cujo conteúdo é de direito administrativo e é uma normatização, portanto, do direito administrativo. É a letra B, a letra D de doido. E ele diz, objeto de normatização do direito econômico. Não tem a ver com direito econômico, até porque autarquia, fundação, jamais poderão ter caráter ou natureza de atividade, exploração da atividade econômica. Então, sem dúvida nenhuma, questão 99, letra D de dado. Vamos para a questão 200, famigerada questão 200. O enunciado diz, os poderes administrativos são aqueles praticados pela administração pública para a consecução de seus interesses, visando ao bem comum da coletividade, exceto. Ele está querendo o seguinte, a questão, o enunciado fala dos poderes administrativos e diz que esses poderes são praticados pela administração para a consecução, a realização dos interesses da coletividade, visando a realização do bem comum. Ele quer que você marque o que não são poderes. Então, existem os poderes vinculados? Ok, é um poder. Existe o poder discricionário e hierárquico? Está ok também. De baixa e revogação? Isso não são poderes. Revogação é um ato, uma espécie de ato administrativo. Baixa até pode ser uma outra espécie de ato, mas poder, propriamente dito, não é. Poder disciplinar e regulamentar está ok e poder de polícia está ok também. Então, os poderes, vou colocar aqui, poderes administrativos são o poder de polícia, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar, o poder vinculado e o poder discricionário. Alguns poucos doutrinadores, a gente pode incluir inclusive a Carmen Lúcia, que entende que vinculado a discricionário não seriam propriamente poderes, mas na verdade seriam formas obrigatórias ou facultativas de exercer os demais poderes. Esse posicionamento doutrinário não é o que prevalece nas provas. O que prevalece nas provas é, como nós estamos vendo aí, é que são os 6 poderes: polícia, hierárquico, disciplinar, regulamentar, vinculado e discricionário. Então, questão número 200 é a letra C, não há dúvida em relação a isso. Questão 201. Questão 201. 201, o enunciado diz: duas são as maneiras de um ato administrativo ser desfeito. Como é que se pode desfazer um ato administrativo? Bom, revogação e anulação? Tá ok. Revogação e postergação? Postergação, não existe essa estrutura de desfazimento de ato. Revogação e carência? Carência não. Substituição? Não. E anulação? Anulação sim. Acreditação inventou e anulação. Olha, vai aqui uma dica elementar. Quando se fala de teoria das
nulidades. Dos atos administrativos. Se você fizer uma estatística, provavelmente de cada 10 concursos que você fizer, em aproximadamente 7 deles, você vai encontrar uma questão envolvendo anulação ou revogação ou ambos. Então, quando a gente está falando de anulação versus revogação, na sua cabeça, automaticamente tem que vir o quê? São enormíssimas as chances de você se deparar com uma questão de prova, analisando um dos 8 aspectos que eu já mencionei aqui em várias aulas, 8 aspectos distintivos entre anulação e revogação. Por exemplo, a anulação ela pode ser feita pela ADM ou pelo judiciário. A revogação pela ADM. A anulação é em razão de ilegalidade. A revogação é por questão de mérito, conveniência e oportunidade. A anulação tem efeito ex nunc, retroage. Aqui na revogação é ex nunc. E assim por diante. Então, só para mencionar aí 3 aspectos fundamentais relativos à anulação e revogação. A anulação tem decadência. Tem decadência. Decadência do direito de anular e revogar. Aqui é sem decadência. Ou seja, a qualquer momento, a autoridade competente pode revogar um de seus atos válidos que foi praticado. Beleza? A anulação é para ato, olha, a anulação é para ato ilegal, inválido. Aqui já é ato legal. Aqui é para ato vinculado ou discricionário. Aqui só discricionário. Tá aí. Então, nessa minha letra medonha de feia, é só para te relembrar aí o que é indispensável você ter na ponta da língua em matéria de atos administrativos em qualquer concurso, qualquer banca. Beleza. Prosseguindo. Então, fiz esse esqueminha aí, tosco, só para te dar essa dica. Não vá para uma prova de concurso sem estar com isso na ponta da língua. Professor, o que é aquilo que eu tenho que priorizar para revisar ali na véspera da prova, na noite anterior, poucas horas antes? O que eu levo? Se tiver alguns apontamentos, um caderno, um fichário, alguma coisa ali, no próprio smartphone, aí na entrada da prova, este é um dos tópicos. Começa a esquentar o seu cérebro para entrar na sala de prova com detalhes como esse. Tudo bem? Prosseguindo. Questão 202. Questão 202 diz o seguinte: são fontes do direito administrativo. Muito frequente também, tema de fontes, vale a pena você revisar isso sempre. Beleza. Então vamos lá. A Constituição Federal é uma fonte? Sim, é uma fonte primária, é uma espécie de lei. Lembrando que as fontes do direito administrativo são fontes primárias, é a fonte por excelência, a fonte primeira, que são as leis. Quais leis? Quaisquer espécies de leis. A Constituição, lei emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decretos legislativos e resoluções das casas legislativas. Então, aqui está verdadeiro. Atos pessoais do presidente da República. Falso, isso não é fonte. O presidente da República foi nadar lá numa praia em São Paulo, foi andar de jet ski. Nada a ver. Foi para o stand de tiro praticar. Nada a ver.
Normas internas de uma empresa privada também não são fontes do direito administrativo. Tratados internacionais não recepcionados. Olha, os tratados internacionais recepcionados podem sim ser fontes do direito administrativo. Agora, tratados internacionais não recepcionados, eles não se tornaram norma vigente no ordenamento jurídico brasileiro. Então, está fora. E medida provisória, sim. Medida provisória tem N, por exemplo, agora nessa pandemia, N medidas provisórias trataram de direito administrativo. N medidas provisórias trataram aí de direito administrativo. Tudo bem em relação a isso? Beleza. Então, a nossa opção aí ficou a letra D de doido. D de doido. Prosseguindo. Questão 203. Questão 203, o enunciado diz: são considerados princípios implícitos no direito administrativo. Olha, para que o princípio seja considerado explícito, o nome do princípio tem de estar no texto da lei. O nome pelo qual o princípio é chamado: legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, está no artigo 70 da Constituição e por aí vai. Beleza? E os princípios implícitos são aqueles que você extrai ou da lógica de um determinado artigo, inciso, parágrafo, ou do conjunto de normas você extrai aquela lógica. Quer um exemplo? Se você der uma olhada no artigo 37, inciso 21 da CF, você não vai encontrar literalmente nesse dispositivo princípio da obrigatoriedade de licitação, ou mesmo simplesmente obrigatoriedade de licitação. Você não vai encontrar. Mas não há dúvida nenhuma de que é a partir da literalidade do inciso 21 desse artigo 37 que se extrai a lógica inequívoca de que existe um princípio da obrigatoriedade de licitação. Esse é um princípio implícito no texto constitucional. Quer um outro exemplo? Artigo 37, inciso 2º da CF. Ao ler este inciso, literalmente você não vai encontrar obrigatoriedade de concurso público ou mesmo princípio da obrigatoriedade de concurso público. Você não vai encontrar isso lá. Mas, ao ler o texto deste inciso, você infere de forma muito clara e evidente que existe uma lógica, um princípio, um valor da obrigatoriedade constitucional da realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos. Tudo bem em relação a isso? Beleza. Um outro detalhe que eu quero esclarecer é o seguinte: existem princípios que estão explícitos no texto constitucional e existem princípios que estão explícitos em outras leis. Eu vou dar um exemplo. Existem princípios da administração que estão explícitos no artigo 4º da Lei 8429/92, que é a Lei de Improbidade, no artigo 2º, parágrafo único da Lei 9784/99, é a Lei do Processo Administrativo Federal, e você tem ainda na Lei 4717. Peraí, deixa eu apagar aqui, fiz uma lambança aqui. Mas fiz uma lambança. A Lei da Ação Popular 4717 de 65, se não me engano, 64 ou 65. Beleza. Então, cuidado. Quando se fala de princípios explícitos do direito administrativo, da administração, se o enunciado ou a questão não mencionar expressamente texto constitucional, os princípios podem estar explícitos no texto constitucional, mas em outras legislações esparsas. Tudo bem em relação a isso? Muito bom.
inclusive em legislações ambientais e por aí vai. Agora, se ele falar princípio explícito no texto constitucional, aí nós estamos falando do LIMP e do princípio da economicidade, que está lá no artigo 70 do texto constitucional. Muito bom. Então, vamos lá. Ele quer princípios implícitos. Proporcionalidade é implícito, tá ok. Mas impessoalidade, ele é explícito. Legalidade é explícito, razoabilidade, tá ok. Ou seja, então eu vou destacar aqui os que são implícitos: proporcionalidade, razoabilidade. Agora, toma cuidado. Por quê? Porque esses dois aqui, olha, eles são implícitos na CF/88, mas eles são explícitos aqui, olha. Como o nosso enunciado não direciona exatamente para o texto constitucional, então o que acontece? Proporcionalidade e razoabilidade são princípios explícitos no ordenamento jurídico, no conjunto de todas as leis. Agora, supremacia do interesse público e segurança jurídica, como é que funciona? Supremacia do interesse público e segurança jurídica. A supremacia é sempre implícito. Agora, a segurança jurídica está implícito, é um princípio implícito no texto constitucional, porém, ele é explícito aqui. Agora, a letra D, especialidade é implícito, moralidade é explícito, não dá para ser. E letra E, eficiência é explícito, boa-fé objetiva da administração é implícito. Então, por eliminação, ele acabou dando o gabarito letra C. Significa que o examinador, mesmo não colocando no enunciado que ele estava pensando em explícito ou implícito no texto constitucional, mesmo ele não fazendo isso, ele acabou considerando explícito ou implícito no texto constitucional. Esses dois aqui, ó, supremacia e segurança jurídica, estão implícitos no texto constitucional. Apesar de a segurança estar explícito aqui. Professor, mas não dá para anular essa questão? Cuidado. Toda questão de múltipla escolha, ela cria um microsistema lógico do que é mais correto dentro do contexto das opções, das alternativas. E aí, comparada às outras alternativas, a única plausível, sobre a ótica de que estão implícitos no texto constitucional, seria a letra C. Dá para anular? Não dá para anular essa questão. Essa é uma característica muito peculiar e própria das questões de múltipla escolha. Toda banca que você for fazer múltipla escolha pode, e elas fazem isso, usam esta lógica, ou seja, do microsistema do que é correto ou mais correto dentro das opções apresentadas. Aí você faz um critério de eliminação. Beleza? Prosseguindo. Questão número 204. Só para analisar aqui, ó, ele quer saber aquela questão de encampação, caducidade, rescisão e invalidação das concessões. Para complementar aqui, então ele quer saber que a gente vai preencher lá tem a ver com a extinção das concessões. Então nós estamos falando aqui, olha, nada mais nada menos do que o artigo 35 da Lei 8987/95. É disso que se trata a nossa questão. Vamos lá? Então, beleza. A letra A está dito o seguinte: A é a retomada unilateral coativa de um serviço público pelo poder concedente, com os bens a ele vinculados por razões de interesse público, mediante prévia indenização e lei autorizativa. Retomada unilateral, prévia indenização e lei autorizativa, nós estamos falando da encampação. Beleza. Prosseguindo. 2.
A rescisão unilateral de uma concessão pelo poder concedente, ao poder público, em razão do descumprimento do contrato pelo concessionário é denominada caducidade. É o que está no artigo 38, lá da Lei 8987/95, a lei que eu anotei para vocês agora mesmo. 3 diz: é a extinção da concessão requerida pelo concessionário, pelo particular, ao Poder Judiciário, em razão do inadimplemento pelo Poder Público concedente. Quando o particular concessionário pede ao Judiciário para extinguir a concessão porque o Poder Público está inadimplente, está descumprindo, aqui nós temos a rescisão. E 4, a pode ser declarada pela administração, inclusive de ofício, pelo Poder Judiciário ou pelo Tribunal de Contas. Então, o que ele está falando assim? O que ele está falando aqui? Olha, quais são as opções que nós temos aí? Então, ele está falando aqui da invalidação. Invalidação da concessão ou anulação, tanto faz. Então, como é que ficou? Encampação, caducidade, rescisão e invalidação. Então, começa com encampação. Vamos lá, como é que ficou aqui? Beleza. Ficou assim, olha. Encampação é a primeira, caducidade, rescisão e invalidação. Gabarito, letra A. Nosso gabarito aí é letra A, sem dúvida nenhuma. Muito bem, já estamos chegando na hora do bis. Coloca aí, desculpa, hashtag bis. Quem quer o bis? Ou já pode encerrar agora? Gasgado aqui. Coloca aí, pode encerrar a aula agora ou já vai para o bis? Como é que é? Como é que funciona? O bis seria a questão 205. Hashtag bis, é isso aí. Então vamos lá. Vamos lá. O enunciado diz: é o método de organização que distribui competências e atribuições de um órgão central a organismos periféricos de escalões inferiores. Olha, a pergunta que você tem que fazer aqui é o seguinte: é uma distribuição de competências interna ou externa? Porque se nós estamos tratando de uma distribuição de competências interna, nós estamos falando da desconcentração e, portanto, criação de órgãos. Se nós estamos falando de uma distribuição de competências e atribuições externas, ou seja, para uma outra pessoa jurídica autônoma, aí nós estamos falando da descentralização. Muito bem. Então, aqui, ele diz, é o método de organização que distribui competências e atribuições de um órgão central a organismos periféricos de escalões inferiores. Quando ele fala em escalões inferiores, significa que há subordinação ou hierarquia. Se a distribuição de competências vai para uma unidade subordinada ou com relação de hierarquia, nós estamos falando da desconcentração. Então, não pode ser concentração. Concentrar é extinguir um órgão, é puxar novamente a competência que estava dada a um órgão. Não é descentralização, porque seria criar autarquia, fundação, empresa pública. Não é teoria do órgão, é, na verdade, uma desconcentração administrativa. E competência dos órgãos administrativos também não é. Então, sem dúvida nenhuma, a questão 105 é uma questão de desconcentração administrativa. Olha, pode colocar aí no seu rol de temas praticamente certos numa prova de direito administrativo. Eu já havia falado da anulação e revogação. O outro, desconcentração, descentralização, concentração, centralização. Esses institutos por meio dos quais se remonta
a estrutura organizacional administrativa da União, Estado, DF, Município, lá nos termos do Decreto-Lei 200 de meio, concentração, isso é muito legal, totalmente disponível para você. A gente se encontra no nosso próximo episódio, episódio número 25, amanhã. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. A gente se encontra.